Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água para ler o Evangelho. Suavize bem. Vamos abrir aqui o Evangelho. Peguemos a Deus, aos mentores do espaço. A concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro. Eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Então é importante que saibamos que existem reticências sobre essa questão da resposta dos espíritos. Agora, tudo tem que ser feito com critério, como Kardec fez, para poder escrever o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho. Então vamos orar nesse instante. Pai nosso que estais em nós, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, guiai-nos, dirigi-nos, iluminai-nos, abre os nossos caminhos. Pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossas águas. Agora vamos espreguiçar bem o corpo, esticar os braços, esticar as pernas, descer os braços, flexionar as mãos, visualizar a luz dourada, lavar o rosto, as têmporas, os ouvidos, toda a cabeça, a nuca, sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Flexionar toda a volta do pescoço, os ombros, aqui na frente do corpo, as laterais, os quadris, a coluna. Sinta que a luz dourada te penetra, te alivia. Os rins e os quadris. Agora, os pulmões. Esfregue bem com suas mãos. Isso, muito bem. Lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Flexiona. Toca o teu cardíaco, teu solar na boca do estômago. Toca o umbilical. Coloca as mãos nas virilhas e a luz vai para o baixo ventre. Inspira. Absorve a luz dourada. Expira pela boca. Agora toca as coxas em toda extensão. Os joelhos em toda a volta. Fortalece teu caminhar. As pernas, barriga das pernas. Os tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Vê
dentro do seu corpo a luz dourada que purifica seu sangue. Imagine-se debaixo de uma imensa cachoeira dourada. Sinta sua purificação, seu batismo. Agradecemos imensamente a chance de podermos estar realizando essa vivência. Agora vamos fazer nosso pedido. Sinta sempre que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Espírito Santo venha para nós. Pedimos aos Espíritos protetores que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Um remédio que cura, desintegra todas as dores. Que assim seja. Namastê. Beba sua água devagar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água para ler o Evangelho. Suavize bem. Vamos abrir aqui o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço. A concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, que eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Então é importante que saibamos que existem reticências sobre essa questão da resposta dos espíritos. Agora, tudo tem que ser feito com critério, como Kardec fez, né, para poder escrever o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho. Então vamos orar nesse instante. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, guiai-nos, dirigi-nos, iluminai-nos, abre os nossos caminhos. Pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossas águas. Agora vamos espreguiçar bem o corpo, esticar os braços, esticar as pernas, descer os braços, flexionar as mãos, visualizar a luz dourada, lavar o rosto, as têmporas, os ouvidos, toda a cabeça, a nuca, sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Flexionar toda a volta do pescoço, os ombros, aqui na frente do corpo,
as laterais, os quadris, a coluna. Sinta que a luz dourada te penetra, te alivia. Os rins e os quadris. Agora, os pulmões. Esfregue bem com suas mãos. Isso, muito bem. Lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Flexiona. Toca o teu cardíaco, teu solar na boca do estômago. Toca o umbilical. Coloca as mãos nas virilhas e a luz vai para o baixo ventre. Inspira. Absorve a luz dourada. Expira pela boca. Agora toca as coxas em toda extensão. Os joelhos em toda a volta. Fortalece teu caminhar. As pernas, barriga das pernas. Os tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Vê dentro do seu corpo a luz dourada que purifica seu sangue. Imagine-se debaixo de uma imensa cachoeira dourada. Sente sua purificação, seu batismo. Agradecemos imensamente a chance de podermos estar realizando essa vivência. Agora, vamos fazer nosso pedido. Sinta sempre que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Espírito Santo venha para nós. Pedimos aos Espíritos protetores que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Um remédio que cura, desintegra todas as dores. Que assim seja. Namastê. Beba sua água devagar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água para ler o Evangelho. Suavize bem. Vamos abrir aqui o Evangelho. Peguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço. Concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, que eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Então é importante que saibamos que existem reticências sobre essa questão da resposta dos espíritos. Agora, tudo tem que ser feito com critério, como Kardec fez, né, para poder escrever o livro dos médiuns, o livro dos espíritos.
Evangelho. Então vamos orar nesse instante. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, guiai-nos, dirigi-nos, iluminai-nos, abre os nossos caminhos. Pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossas águas. Agora vamos flexar bem o corpo, esticar os braços, esticar as pernas, descer os braços, flexionar as mãos e visualizar a luz dourada. Lavar o rosto, as têmporas, os ouvidos, toda a cabeça, a nuca, sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Flexionar toda a volta do pescoço, os ombros, aqui na frente do corpo, as laterais, os quadris, a coluna. Sinta que a luz dourada te penetra, te alivia. Os rins e os quadris. Agora, os pulmões. Esfregue bem com suas mãos. Isso, muito bem. Lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Flexiona. Toca o teu cardíaco, teu solar na boca do estômago. Toca o umbilical. Coloca as mãos nas virilhas e a luz vai para o baixo ventre. Inspira. Absorve a luz dourada. Expira pela boca. Agora toca as coxas em toda extensão. Os joelhos em toda a volta. Fortalece teu caminhar. As pernas, barriga das pernas. Os tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Vê dentro do seu corpo a luz dourada que purifica seu sangue. Imagine-se debaixo de uma imensa cachoeira dourada. Sente a sua purificação, o seu batismo. Agradecemos imensamente a chance de podermos estar realizando essa vivência. Agora, vamos fazer nosso pedido. Sinta sempre que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Espírito Santo venha para nós. Pedimos aos Espíritos protetores que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Um remédio que cura, desintegra todas as dores. Que assim seja. Namastê. Beba sua água devagar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água para ler o Evangelho. Suavize bem. Vamos abrir aqui o Evangelho. Peguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço. Concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas
é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, que eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Então é importante que saibamos que existem reticências sobre essa questão da resposta dos espíritos. Agora, tudo tem que ser feito com critério, como Kardec fez, né, para poder escrever o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho. Então, vamos orar nesse instante. Pai nosso que estais em nós, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, guiai-nos, dirigi-nos, iluminai-nos, abre os nossos caminhos. Pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossas águas. Agora vamos espreguiçar bem o corpo, esticar os braços, esticar as pernas, descer os braços, flexionar as mãos, visualizar a luz dourada, lavar o rosto, as têmporas, os ouvidos, toda a cabeça, a nuca, sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Flexionar toda a volta do pescoço, os ombros, aqui na frente do corpo, as laterais, os quadris, a coluna. Sinta que a luz dourada te penetra, te alivia. Os rins e os quadris. Agora, os pulmões. Esfregue bem com suas mãos. Isso, muito bem. Lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Flexiona. Toca o teu cardíaco, teu solar na boca do estômago. Toca o umbilical. Coloca as mãos nas virilhas e a luz vai para o baixo ventre. Inspira. Absorve a luz dourada. Expira pela boca. Agora toca as coxas em toda extensão. Os joelhos em toda a volta. Fortalece teu caminhar. As pernas, barriga das pernas. Os tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Vê dentro do seu corpo a luz dourada que purifica seu sangue. Imagine-se debaixo de uma imensa cachoeira dourada. Sente sua purificação, seu batismo. Agradecemos imensamente a chance de podermos estar realizando essa vivência. Agora, vamos fazer nosso pedido
Sinta sempre que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Espírito Santo venha para nós. Pedimos aos Espíritos protetores que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Um remédio que cura, desintegra todas as dores. Que assim seja. Namastê. Beba sua água devagar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, suavizar o rosto, fechar os olhos para trabalharmos com o Evangelho. Coloque a água, depois será fluidificada. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só se separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo. E trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto torna-se mais vivo e por isso mesmo mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual. Entende-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quantas pessoas que se unem somente por interesse
nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso diz que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos em, quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e sendo as almas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres, com a reencarnação, antepassados e descendentes podem se ter conhecido, terem vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde poderão vir a se reunir de novo para estreitarem os seus laços de simpatia. Então, é importante que a luz bendita nos ilumine, que tenhamos famílias suaves,
tranquilas e serenas. Agora, com o corpo verticalizado, vamos realizar a automassagem. Flexione as mãos, lave seu rosto com a luz dourada, a testa, os olhos, nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior. Massageie bem o corpo. Mãos de luz, mãos que curam. Passe as mãos por sua cabeça, por seus cabelos, pela nuca, no chakra coronário, as têmporas, os ouvidos, em toda a volta do pescoço, os ombros. Mãos de luz, mãos que curam. Toque toda a área da frente torácica. E a luz dourada se manifesta, todas as gorduras supérfluas se desintegram. Toque as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, e toda a coluna vertebral, os nervos, os ossos. Toque bem e sinta que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Toque todo o braço esquerdo em mão, toque todo o braço direito em mão. Flexione. Mãos de luz, mãos que curam. Pontos frágeis. Toca várias vezes. Toca agora as coxas em todas as direções. Em cima e embaixo, laterais externas, laterais internas. Enrola a luz nos joelhos. Facilita o seu caminhar. Desce nas pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Volta devagarinho no quadril, cintura, tórax, ombros, pescoço e cabeça. Agora, sinta-se totalmente renovada. Vamos juntar as mãos, agradecer imensamente poder realizar o Evangelho. Que a luz divina esteja conosco. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo. Inundai-nos, sentindo que a luz maior nos invade, dentro, fora, nas células, ela purifica o nosso sangue, ela nos ilumina e nos protege. Agora, você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza. E seus caminhos estão abertos. Inspira, expira, juntando as mãos em prece. Agradecemos imensamente podermos ter realizado o Evangelho. Vamos fazer nosso pedido. Faça o pedido mentalmente. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o corpo, alinhar bem a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos deixar também preparada a água. Hoje vamos fazer o Evangelho. Pense em Deus e vamos abrir o Evangelho.
que eu vou ao banheiro. Não precisa levantar. Volto, tá? Entendeu? Deitei. Deitei.
Vamos agora ler o Evangelho. Mundos regeneradores, entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas, mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante? Ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas ali existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Então, saber que existem muitos seres, e que Deus nos dá a oportunidade de realizar o bem, a luz, o amor e a verdade, regenerando-nos, iluminando-nos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Que assim seja. Agora, agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Façamos o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Friccionando nossas mãos, vamos visualizá-las douradas, tão brilhantes como o sol, e realizar a nossa automassagem da cabeça até os pés. Trabalhar os pontos frágeis, inundando-os com a energia dourada. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Visualizemos-nos dentro de cápsulas douradas múltiplas. Onde quer que estejamos, estaremos dentro das cápsulas douradas, e a luz dourada se irradiando, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser. Inspira, expira, namastê. Para nosso corpo suavizar, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, rosto suave, braços e mãos, pernas e pés relaxados. Vamos nos ligar a Deus, a Mãe Divina, aos seres de luz, e vamos fazer o Evangelho hoje. Pedimos que a luz bendita do Pai nos ilumine e nos proteja. Vamos ler hoje o capítulo Poder da Fé.
depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que pôs-se de joelhos e lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E tenho apresentado a seus discípulos, eles não puderam curar. Respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. Saiu dele o demônio e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa aqui para colar, e ele há de passar. Ele há de passar, direis a este monte: passa daqui para colar, ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. Importante a pessoa sentir o seu poder interno e agir usando-o. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra que encontramos entre os homens mesmo, quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo.
pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malucos que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnífica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades, lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então é muito lindo esse capítulo sobre a fé. Devemos exercitá-la, devemos seguir o amor e a verdade. Vamos nos ligar a Deus nesse instante, concentrarmos-nos e pedir que os mentores venham e fluidifiquem nossa água. Fique assim, concentre-se em Deus e vamos pedir que a nossa fé se amplie. Esse instante é nosso. Vamos pedir agora que os mentores do espaço, que os seres de luz fluidifiquem nossa água, que ela se transforme no remédio que necessitarmos. Que assim seja. E ao beber a água, vamos bebê-la devagar. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna, suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho.